Olá, doutores e doutoras. Meu nome é Rodrigo Cavalcante. Eu serei o host desse podcast, o CuboCast. Eu sou especialista e mestre em implantes dentários. E a partir de hoje, a gente vai trocar uma ideia com pessoas que fazem acontecer no mundo da odontologia. Para começar com chave de ouro, eu convidei o meu amigo Gustavo, que também é professor do curso de especialização aqui de implantes dentários aqui do Cubo Odontológico. E Gustavo, gostaria que você se apresentasse. Como foi tua trajetória desde a tua formação até aqui, até esse momento agora? Fala, Rodrigão. Fala, pessoal. Prazer estar aqui nesse primeiro episódio, né? Olha a responsabilidade, né? Agradeço desde já esse convite para falar de um tema que eu sou apaixonado, né? Que é arcos totais. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que é curta, né? Sou novinho ainda, você sabe. Mas vamos lá. Eu sou formado na Universidade Estadual da Paraíba, né? Formei em Campina Grande, sou natural de Campina Grande, na Paraíba. E minha trajetória de implantodontia começou em 2008. Eu me formei em 2005, mas só em 2008 comecei a fazer cursos na área de implantodontia, do qual não parei mais, né? Eu costumo dizer que a gente não para, né, de estudar. E fiz mestrado, né, onde nós nos conhecemos. Sou mestre em implantes dentários pela Faculdade de Lapéu, em Curitiba. E hoje estou à frente de 3 cursos lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Coordeno uma especialização de implantes dentários, da qual você também é professor, juntamente com o nosso amigo professor Julierme Andrade, e alguns cursos de imersão. Mas eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? A gente não para de aprender. Se eu fosse dizer assim, quem Gustavo é um eterno aprendiz na área de implantes e na vida também, né? E é isso aí, estamos aí para conversar e debater sobre esse tema maravilhoso. Ô Gustavo, a gente terminou, você terminou o mestrado primeiro do que eu, né? E onde a gente fez o mestrado, né, lá no Ilapéu, lá em Curitiba, a gente realmente teve uma bagagem interessante sobre os arcos totais, né? Acabou virando uma paixão dentro da minha rotina clínica, né? Eu fui chamado para os arcos totais, porque o meu primeiro paciente do consultório de implantes foi um paciente de arcos totais. Eu chamei o meu professor Reinaldo, foi meu professor de especialização, ele foi operar lá no meu consultório, e o primeiro caso de implante no meu consultório foi logo protocolos superior e inferior de um paciente. A gente fez lá 19 extrações, colocou os implantes e já fez a carga imediata, né? Aí, claro, a técnica nesses 15 anos que a gente está dentro da implantodontia evoluiu muito, né? Hoje o que a gente busca são casos aí de fazer praticamente em quase, ou todos ou quase todos os casos uma carga imediata, né? Queria saber de você, Gustavo, como é que foi a tua história em relação aos arcos totais, assim, o que é que você, qual a sua relação, qual o teu prazer de tratar esse tipo de paciente, e se você puder já emendar na pergunta aí, quais os critérios aí, Gustavo, que você utiliza assim, iniciais para quando chega um paciente desdentado procurando fazer tratamento com implantes dentários? Rodrigo, como você falou, eu acho que é uma curva de aprendizado e arcos totais, ela está lá no topo, né? A gente vê muitos ainda especialistas em implantodontia cometendo alguns equívocos, né? E principalmente porque peca no planejamento. Planejamento é tudo na vida, né? A minha história na implantodontia, ela começou lá em 2008, né? Não sou tão velho não, mas já tenho uma bagagemzinha, né? Nem tão novo, né? Estou na metade do caminho, mas assim... E fiz mestrado juntamente com você, né? Lá no Ilapéu, onde discutíamos muitos casos complexos, né? Porque lá é uma referência de casos complexos. E ao longo das minhas práticas clínicas, né? No meu consultório, a gente foi melhorando, né? E ainda estamos melhorando, né? E hoje eu penso assim sobre arcos totais, né? A gente tem que levar em consideração hoje 3 pilares, na minha opinião. E o primeiro eu acho que é o que fica muito a desejar, que às vezes deixamos de lado, que é a expectativa do paciente. O paciente hoje que vem para reabilitar uma maxila total ou uma mandíbula, a gente tem que pensar que na maioria das vezes já é um paciente calejado. É um paciente que usa uma dentadura muitas vezes feita há muito tempo. Paciente que tem dificuldade para mastigar, porque a gente sabe que uma prótese total não devolve a mastigação com uma dentição fixa. É um paciente que tem uma autoestima
prejudicada, ou seja, a questão social dele não está legal. E hoje, como tem muito compartilhamento, né, de conhecimento, hoje todo mundo tem acesso, graças a Deus, à internet, então os pacientes veem isso, que tem condições de ter uma prótese fixa, que pode voltar a mastigar, que pode voltar a falar, sem preocupação que essa prótese está solta ou não, pode sentir o gosto dos alimentos quando não tem mais o céu da boca coberto, e o paciente chega no teu consultório com muitas expectativas, e muitas vezes ele não sabe, ou pelo menos acha que vai chegar em algum lugar. Eu acho que a primeira pergunta é: o que é que você quer? Onde você acha que vai chegar com o tratamento com implantes dentários? A segunda questão, o segundo pilar, eu acho que deve ser o planejamento reverso. Porque ele vai dizer, primeiramente para o cirurgião dentista e para o paciente, onde ele pode chegar de acordo com a sua condição atual. E aí o paciente vem com expectativa e você vai dar a perspectiva de tratamento para o paciente. Você vai unir as duas coisas. E o terceiro pilar é o planejamento dinâmico, ou seja, hoje com a tecnologia, nós, através dos softwares e planejamento, conseguimos planejar muito mais eficientemente do que anteriormente, né? Então, os 3 pilares que eu acho que devemos ter em mente para reabilitar um paciente, para iniciar um tratamento, é expectativa do paciente, um planejamento reverso para saber que reabilitação esse paciente pode receber de acordo com sua situação, e um planejamento dinâmico, que é a tecnologia usada ao nosso favor. Massa, bem bacana. Gustavo, estou vendo aí que você está falando aí que realmente a internet é um mundo de informações ali, né? Como você falou, está acessível a todo mundo hoje, mas é muito discutido isso aí, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem muita informação, a gente também tem muito ruído, né? E informação equivocada, informação errada, né? E eu concordo completamente com você. Alinhar a expectativa do paciente ao que você consegue chegar é extremamente importante, né? Isso é dado através do planejamento reverso. Como é que você tem feito, Gustavo, o planejamento reverso? Como é o teu fluxo de atendimento do paciente? O paciente chega no teu consultório hoje. Qual é o fluxo de tratamento? Você já vai falar sobre, já vai precificar o teu trabalho, você vai pedir exames. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o fluxo o seu fluxo de tratamento até até antes de você colocar o primeiro implante. Qual seria esse planejamento? Eu acho que tudo começa com uma boa conversa. Eu entender o que o meu paciente quer, né? E eu mostrar para ele onde podemos chegar. Então, o meu fluxo de trabalho é uma anamnese bem detalhada, né? Porque as condições sistêmicas do paciente, a queixa principal dele, isso tem que ser levado em consideração. E aí eu começo esse tão falado planejamento reverso, que nada mais é do que um projeto. Um projeto arquitetônico dos dentes do paciente, dos futuros dentes, ou da reposição desses dentes perdidos, que nada mais é do que iniciar a prótese antes de fazer os implantes. E aí eu vou saber, através desse planejamento, se meu paciente está satisfeito com a reabilitação que vai receber. Será que vai ter uma quantidade de gengiva artificial grande? Será que esse paciente vai ter uma prótese exclusivamente dentária? Que às vezes o paciente vai dizer para mim: não, eu vim colocar implante, mas eu quero uma prótese sem gengiva. Eu quero só dente, saindo da minha gengiva. E ele não sabe que, na maioria das vezes, a gente não consegue mais devolver só dente para o paciente, ou seja, só uma prótese exclusivamente dentária, sem fazer algumas técnicas antes. E aí isso precisa ficar bem claro, e o planejamento vai te dizer. Então, meu fluxo de trabalho, além da anamnese muito bem feita, aí eu avalio toda a parte sistêmica, que não é o nosso assunto de hoje, mas a gente tem que pensar que qual é a maioria da faixa etária de um paciente que vem fazer uma reabilitação total. A maioria dos pacientes já tem, provavelmente, mais de 50 anos de idade. A maioria mulheres na menopausa. Ou seja, a condição sistêmica tem que ser levada em consideração do paciente. Até porque o paciente vai passar por um processo cirúrgico. Então, o planejamento reverso vai dizer para mim, como cirurgião, e para eu mostrar para o meu paciente o que? A prótese que eu vou chegar é essa. Você está satisfeito? Aí eu vou ver a cor de dente, formato de dentes, a oclusão, tudo isso planejado antes. Aí sim, após isso, né, vamos pedir exame de imagem e tudo mais e fazer o planejamento cirúrgico.
mas com tudo bem alinhado com o laboratório, com o paciente e com o meu planejamento. É assim que eu costumo trabalhar para evitar problemas, né? Um bom planejamento, você tem, na pior das hipóteses, você minimiza possíveis problemas que venham a acontecer durante o tratamento. Bacana, bacana. Ô Gustavo, e em relação a essa questão aí, né, do planejamento, porque isso aí é um mundo, né? Tem livros falando sobre o planejamento reverso em arcos totais, né? Queria saber de você, né? O planejamento reverso, né? Essa questão da montagem de diagnóstico, né? A gente fazer um guia multifuncional, né? Você utiliza esse guia multifuncional desde a tomografia, né? Você faz ele desde a tomografia, mas como é que você relaciona a questão da imagem tomográfica com o guia multifuncional? Isso já entra dentro do teu planejamento? Porque a gente sabe, né, Gustavo? A grande maioria dos colegas ainda planejam os casos de arcos totais ou planejam os casos de implantodontia com o laudo tomográfico que vem do radiologista, né? Queria saber o que é que você acha disso, né? E gostaria de saber como é que você conduz na tua rotina clínica. Como eu falava anteriormente, né, ao longo do tempo nós vamos aprendendo, né, porque a vida é um eterno aprendizado. E essa questão do guia multifuncional, né, e só explicando para quem não sabe o que é um guia multifuncional, o nome já diz, né, é um guia que serve para mais de uma coisa, né, e ele vai servir tanto para fazer a moldagem como para te guiar durante a cirurgia. Lembrando que a gente não está falando de cirurgia guiada, né, uma cirurgia flapless. Estamos falando de um guia multifuncional que vai nos nortear para a posição ideal do meu implante durante o meu ato cirúrgico e servir também para a minha moldagem. E você falou aí da questão dos exames de imagem. Às vezes não, facilita o paciente fazer a tomografia com esse guia em posição. Às vezes você faz marcações que vai te dar artefatos radiográficos, né, uma ultrapecha, por exemplo, que vai mais ou menos te nortear nas posições que você quer colocar. Pensa que um paciente totalmente desdentado, você não tem referência. Então você precisa criar essas referências, né? E você cria no planejamento reverso, e para o planejamento dinâmico facilita fazer isso, né? Fazer uma tomografia já com guia. Mas se você não fizer a tomografia com guia, que você faça esse planejamento dinâmico. O que é isso? Não receber as imagens em PDF, os templates, os laudos do radiologista, e sim pedir o arquivo DICOM, o arquivo cru, né? Para você poder manipular. Hoje tem softwares gratuitos que são tranquilos de manipular, né? Eu converso isso muito com nossos alunos lá na nossa especialização, que eles precisam estar com o computador para aprender a fazer o planejamento dinâmico e parar de pedir o laudo, para eles poderem entender melhor, manipular as imagens e ter mais segurança de onde vão realizar o ato cirúrgico. Então eu acho que o guia multifuncional, né, que eu acho que nem todo mundo faz, mas deveria fazer, é uma técnica cirúrgica que você pode usá-la. Eu uso, porque eu acho muito útil. Acho que tudo que vem para ajudar, facilitar, nós devemos usar. Né? E uma coisa que eu posso prospectar, porque é uma coisa tranquila de fazer, né? E vira hábito, né? Você com o seu laboratório fazer isso, porque eu acho que está dentro do planejamento reverso e eu não vejo como fazer um arco total. Eu, pelo menos, não estou dizendo que não pode, mas eu acho que facilita muito você fazer uma reabilitação de arco total usando um guia multifuncional, inclusive para moldagem, para agilizar o processo da prótese implante suportada. Entendi, Gustavo. Em relação a essa questão dos softwares de planejamento, eu tenho usado constantemente, né? E dentro da especialização eu tenho incentivado os alunos a usarem também, e não só fazer o planejamento com o arquivo, mas fazer o planejamento com o guia multifuncional, porque eu acho que não, a gente tem certeza hoje que é a forma mais previsível da gente conseguir boas saídas dos implantes, né, entender realmente as possibilidades cirúrgicas ali que o caso pode oferecer, né? Então, e ainda eu falo o seguinte, que a questão da odontologia digital aí, ela está aí muitas vezes até para fazer o profissional ter um faturamento melhor. Porque, como assim? Porque eu fico pensando, cara, quando você pede
paciente fazer a tomografia lá, o centro de radiologia ele vai cobrar um valor X. E eu acho que é justo do profissional, do implantodontista, do cirurgião, ter uma conversa com o centro de radiologia e pleitear esse valor. Porque a partir do momento que aquele laudo que vem do centro de radiologia ele não nos interessa mais, que você vai fazer seu próprio laudo, você pode conversar com o centro de radiologia e você não está comprando mais um diagnóstico. Isso é a minha opinião. Você está comprando o uso do equipamento tomográfico para a partir daí você fazer o teu planejamento. Então, de repente você pode pleitear um valor mais barato para os teus pacientes sobre a tomografia. Então, eu acho que é uma rotina que a gente faz. Eu estimulo os nossos pacientes, os nossos alunos a pedirem dessa forma no centro de radiologia, e a partir desse momento que o arquivo chega em nossas mãos, tem aí a gente vai ter as opções, né, Gustavo? Que essa divisão da implantodontia, que é a divisão de você fazer reconstruções, né, e o outro lado que caminhou, né, que a gente tem também é uma implantodontia um pouco talvez mais com menos morbidade, né, é um pouco mais rápida, que é a implantodontia que se baseia em ancoragem, né. Queria que você traçasse um paralelo aí entre essas duas modalidades terapêuticas e assim, o que é que você tende a usar hoje mais? Isso é uma pergunta até polêmica, né? Bem polêmica. Então, quanto à questão do custo diretamente no centro de radiologia, eu não vou entrar nesse método de pedir desconto ou não, mas existe um fator que eu acho extraordinário, que é a questão do tempo. Então, quando eu peço um arquivo DICOM, o paciente nem saiu da radiológica e eu já recebo esse arquivo. Isso agiliza, e tempo é dinheiro, né? Então eu posso planejar com mais rapidez em vez de esperar 3, 4 dias. Então todo implantodontista hoje, todo dentista, a maioria das pessoas tem um notebook. Se não tem, deveria ter. Você deveria ter com as configurações mínimas, que não precisa ser dos mais caros, né? Tem softwares gratuitos hoje aí para poder manipular as imagens. A gente não está falando de fazer guia cirúrgico para cirurgia guiada, nós não estamos falando de desenhar dentes, estamos falando apenas de fazer um planejamento dinâmico com o arquivo DICOM, para poder você manipular suas imagens, você fazer suas medições e você definir onde você vai atuar. Você falava ali sobre duas vertentes, né, da implantodontia, né? Duas vertentes. E isso, como é que nós vamos decidir essas vertentes? Você falava das vertentes, de duas vertentes que são uma, a técnica de reconstrução, né? A gente sabe que na área posterior de maxila, principalmente, eu vou ter uma pneumatização do seio maxilar e vai depender de paciente para paciente, vai depender de como foi aquela extração, qual a prótese que aquele paciente usou, como ela foi feita, né? Enfim, de vários fatores, que vai ter uma pneumatização que às vezes inviabiliza um implante naquela área. E também na região de pré-maxila, que pode ter uma atrofia só em espessura, como espessura em altura, que também às vezes inviabiliza. E a outra técnica é a técnica de ancoragens, né? Que seria usar implantes em pilares ósseos. Como é que eu penso? Eu penso assim, é questão de empatia. Eu posso responder assim, porque eu tenho que olhar para o paciente e pensar assim. A sua expectativa é essa, a perspectiva que eu te dou é essa. O planejamento reverso me disse, através do diagnóstico, que a sua prótese final vai ser uma prótese dentro do gengival. Você está satisfeito com a perspectiva que eu te ofereço e aceitou o tratamento. Diante disso, eu vou definir minha técnica cirúrgica. Eu, Gustavo, particularmente, se vou terminar numa prótese dentro do gengival, eu não vejo por que fazer reconstruções. Eu não vejo por que retardar o tratamento do meu paciente, aumentar o custo dele e, principalmente, passar por mais de uma cirurgia para chegar no mesmo local. Então, se meu planejamento reverso me disse que eu vou ter uma prótese dentro do gengival e o meu paciente está ciente disso, aceitou o tratamento, a técnica de ancoragem vai ser a minha escolha, porque eu vou terminar o tratamento do meu paciente em até uma semana. E aí vai ser um all-on-4, ou seja, com 4 implantes, ancorando em pilares caninos, angulando implantes,
implantes pterigóides, implantes zigomáticos, não importa. O que a técnica, o que for possível fazer para reabilitar meu paciente com a técnica de ancoragem, nós iremos fazer de acordo com o planejamento. Aí você pode me perguntar, mas no ideal colocar 6 ou 8 implantes, se for possível? Eu acho que não. Eu não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu estou dizendo, pensando da seguinte forma: se o resultado final for o mesmo, eu uso menos implantes. Eu vou ter melhor área para higienizar, vou distribuir melhor meus implantes, vou ter com certeza uma passividade melhor da minha peça, um menor custo, tanto para o cirurgião. Eu não digo para o paciente, porque acho que não se deve cobrar por implante, e sim por tratamento, certo? Eu acho que o tratamento tem que ser o que é melhor indicado para ele, e não pelo custo. Mas para você, né? Ou seja, tudo que eu possa fazer que vá diminuir custo, morbidade e tempo, eu vou escolher. E na minha opinião, é a técnica de ancoragem. Então, para resumindo, como é que eu escolho? Planejamento reverso, o paciente aceitou, tratamento é próximo dentro gengival, eu vou para a técnica de ancoragem. É assim que eu defino como eu vou reabilitar os meus pacientes de arcos totais. Gustavo, você falou que o tema é polêmico e não poderia concordar mais. Ontem um grande implantodontista, inclusive que eu tive aula com ele durante o mestrado, uma pessoa que é uma das responsáveis, acredito, em transformar a implantodontia onde ela está no Brasil, um lugar assim de destaque mundial, né? A implantodontia brasileira é destaque mundial. Ele fez duras críticas a implantes inclinados e a técnicas All-on-4, né? É no mínimo muito polêmico ainda, infelizmente. E às vezes eu fico pensando qual é o grau de evidência científica que a gente precisa para virar essa página, né? Porque a gente tem todos os níveis de evidência científica, das avaliações de casos clínicos às meta-análises, né? Então a gente não existe mais dúvida. O próprio Brandemark, ele fez trabalhos a respeito dessa técnica All-on-4, né? Eu estou falando da All-on-4, e mostrou que a receita dele com 6 implantes funcionava também muito bem com 4 implantes. Então a gente tem trabalhos desde 1999, né? Madsen, Kekmanov, 2000, 2003, Paulo Maló, né? E a gente é uma prática nossa, é uma rotina, né, Gustavo, a gente tratar dessa forma. Quando você falou a questão dos planejamentos no Daikon, né, que você fala essa questão do tempo, com certeza, e eu vejo a outra questão também que eu acho extremamente importante, além também da economia que o profissional pode prospectar dentro do centro de radiologia, é que abre um grau de possibilidades, uma gama de possibilidades no teu planejamento que seria simplesmente impossível diante de um arquivo PDF na tua mão, né? Então eu já recebi muitos pacientes que fizeram um tour em consultórios tentando solucionar o seu problema, e os profissionais, vários colegas disseram que aquilo ali não tinha condições, eu tinha que ir para implante zigomático, eu tinha que fazer várias reconstruções, quanto que quando eu analisei o arquivo Daikon, muitas vezes a gente encontra possibilidades, né? Então essa questão também de abrir a gama de possibilidades cirúrgicas ali, ela funciona somente se você tiver um arquivo, né? Para você simular a posição do implante, as mais variadas possibilidades de posicionamento do implante dentro da estrutura óssea. Gustavo, queria saber de você, né, em relação a essa questão, algumas polêmicas hoje, outras muito, digamos, unidirecionais, né, dentro da implantodontia. O que é que você acha em relação às próteses feitas dentro gengivais em resina com dentro de estoque, os chamados protocolos, e as próteses cerâmicas? Você muda seu planejamento cirúrgico diante dessas possibilidades ou é uma coisa só? Essa questão que você falou se for para ser polêmico, de colegas, né, que falam isso, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que sempre desconfie quando alguém falar
Nunca só a minha, só essa funciona, né? Eu acho que ninguém é o dono da verdade. E a literatura hoje, não é Gustavo que está falando, não é Rodrigo, a literatura hoje, ela já comprova a eficiência dos implantes inclinados. E quando a literatura comprova, o mercado, ele funciona de acordo com as comprovações. A maioria das empresas, se não todas, já tem componentes angulados, uns até de 45 graus, para usar em implantes inclinados. Minha dissertação de mestrado foi em implantes inclinados, né? Um estudo, e a gente já comprovava isso. Mas aí você citou aí, né, o Matson, o Kreckmanov, que estudavam implantes inclinados para fugir justamente, né, de grandes reconstruções, que foi o boom da década de 90 aqui no Brasil. E o Maló, né, operou muito, né, e é o pai do Olonfor, da técnica standard do Olonfor, né, publicado em 2003 Mandíbula e 2005 Maxila, né, com uma casuística enorme, né, enorme mesmo, né, a referência, né, mundial. E depois vieram tantos outros, né, hoje o Jensen tanto inclina implante na maxila como na mandíbula, né, e inclina implantes na pré-maxila, como também na implantes distais, né. Os implantes zigomáticos já é uma derivação do Olonfor, né, clássico. Tem um Olonfor híbrido, que é o implante zigomático, né, que é um grande implante inclinado, 45 né, graus. E também já com uma casuística enorme, né, de publicações e tudo mais. Então, não tem como negar a eficiência do implante inclinado. Quem está indo contra o implante inclinado hoje, está indo remando contra a maré. Eu costumo dizer que está se situando fora do mercado, pensando mercadologicamente. Sim. Então, o que é que nós temos que passar hoje, nós como formadores de opiniões, para os nossos alunos, para quem nos segue? É coisas que possam ser prospectadas e coisas que facilitem a vida dele. O implante inclinado é uma delas. Então, se eu posso facilitar a vida do meu aluno, que vai facilitar a vida do paciente dele, eu preciso fazer isso. Eu falo muito que hoje na implantodontia nós estamos retratando pacientes, e a maioria de arcos totais. Eu pego inúmeros casos feitos de forma equivocada, muitos casos com 8, com 6, não importa, né, que precisam ser retratados. Então imagine você que fez um investimento, você chegou lá atrás com aquela expectativa de trocar a sua prótese por uma prótese fixa sobre implante, e depois você tem que retratar, né? Então temos que ter esse olhar. Então, implante inclinado hoje está comprovado que tem a mesma eficiência do implante convencional, do implante axial. E você me perguntava sobre a questão de reabilitações cerâmicas, né, em quantidade de implantes. Torno a dizer, a maioria das minhas reabilitações que eu faço, quando é uma prótese dentro gengival, ela é uma prótese híbrida, uma prótese dentro de estoque, resina acrílica e a barra. Tipo protocolo, né? Do Anemark. Eu acho que o que mais deve ser levado em consideração se você for usar um implante cerâmico, uma reabilitação em cerâmica, numa prótese dentro gengival, eu acho que é a dentição antagonista. Se for dentes antagonistas, aí sim a cerâmica, né, a mesma grau de dureza. Se for duas próteses em cerâmica, né? E se o paciente também tanto quer uma prótese cerâmica. Aí você me pergunta, mas aí vai ser um peso maior, é melhor colocar em 6 do que em 4? Eu prefiro 4 implantes bem ancorados do que 8 implantes numa região posterior de maxila, porque está comprovado na literatura. O que mais causa perda de implante é a densidade óssea. Se eu tenho um osso com uma pobre densidade, eu vou perder implante. E não importa a quantidade, se eu faço 8 ou 10. E aí, pelo contrário, quanto mais pobre eu tenho o meu osso, a minha região, aí sim eu tenho que colocar mais implantes. E aí eu vou dificultar a higienização, vou aumentar meu tempo de cirurgia. E mesmo assim, 4 implantes bem distribuídos, bem ancorados, eu confio mais do que 6 implantes, às vezes mais curtos, em áreas de pouca densidade. Então, eu não levo em consideração o número de implantes, eu levo em consideração a ancoragem, a distribuição, o que o paciente quer e a dentição antagonista para reabilitar com cerâmica ou uma prótese metaloplástica mesmo. Bacana. Ô Gustavo, existem várias estratégias, né, de a gente melhorar a estabilidade primária dos implantes, né? Quais as que você usa dentro da tua rotina clínica, que você lembra aí
lembraria aí, assim, as principais estratégias de aumentar a estabilidade primária dos implantes em arcos totais? Eu até vou responder essa pergunta com outra pergunta, né? Eu faço essa pergunta para os alunos, né? Qual é o mais previsível? Fazer uma carga imediata em um caso unitário ou em um caso de arco total? Qual a chance maior de eu conseguir essa carga imediata? É quando eu faço um elemento unitário ou parcial ou quando eu vou fazer um arco total? Se você está me perguntando, eu vou responder. Então, eu vou voltando à pergunta para você me responder justamente. Qual é o mais... que eu posso dizer, não é fácil, mas o que é mais previsível de acontecer e o mais previsível de ter uma estabilidade a longo prazo? Sem dúvida, dos arcos totais. Por conta até das possibilidades. Né? Então, quando você vai tratar um implante unitário, você tem que colocar... Só tem aquele lugar de botar um implante. Né? Então, você vai usar as estratégias aí, que eu gostaria daqui a pouco que você comentasse, mas implantes cônicos, subfresagem, cair no vazio, cirurgia guiada, ossidensificação. São várias estratégias, que você pode comentar daqui a pouco algumas dessas, mas sem dúvida, digamos, as possibilidades, eu posso, agora, a cirurgia semana passada, tentei colocar um implante numa região, o implante ficou com um torque muito baixo, eu simplesmente tirei, mudei a inclinação do implante e consegui um torqueamento, uma estabilidade primária muito melhor. Então, pelo fato das possibilidades ali inúmeras, de você ter todo um osso ali, a maxila disponível ali para você, muitas vezes dentro de um planejamento e dentro das possibilidades, da primeira possibilidade, segunda possibilidade, eu costumo muito, antes de entrar dentro de um arco total, traçar possibilidades. Eu não gosto dessa ideia que alguns colegas têm de dizer assim, cara, você vai ter que descobrir o tamanho dos implantes na hora da cirurgia. Eu não gosto dessa ideia. Eu perco muito tempo ali no planejamento, no software, baseado no guia multifuncional, baseado na prótese, e traço planejamento A, planejamento B. O primeiro planejamento, se eu não conseguir carga imediata nesse torque alto nesse implante, eu vou colocar nesse outro, e aí ir com as possibilidades. Óbvio, em algumas vezes eu tenho o plano A, B, C e eu uso o D na hora da cirurgia, mas eu tento cada vez mais minimizar isso. Mas voltando à pergunta, comente aí sobre algumas estratégias. Então, a própria literatura, né, tem artigos que comprovam, né, que os arcos totais são mais previsíveis, né, e mais estáveis para fazer carga imediata. E qual é o princípio básico da implantodontia? Estabilidade primária e posição ideal de implante, certo? Aí você falou bem, se eu for para o caso unitário, eu não posso errar posicionamento de implante. Concorda? E nem deveria poder nem deveria em arcos totais. E arcos totais. Porém, eu posso sair na parte rosa, eu devo sair na parte rosa na região anterior, quando eu vou fazer uma reabilitação de próstata dentro gengival. Ou seja, me permite mudar um pouquinho a posição do meu implante. E o outro fator é que ela vai ser ferulizada, né? Vai estar unida, vai ter uma coisa rígida ali que vai dar mais segurança, né? Um implante protege o outro. E aí vamos falar já sobre a união faz a força. A união faz a força, né? O porquê de inclinar, e você me pergunta estratégias. Então, assim, quando eu vou falar de implantodontia, eu já tenho que pensar em estabilidade primária. Então, eu já tenho que pensar em estratégias que vai me dar o maior torque benéfico possível. Né? Não é o maior torque, é o maior torque benéfico possível. Isso. E aí, o que é que eu uso? Quando a gente vai trabalhar em mandíbula, fica teoricamente mais simples, porque na maioria das vezes a mandíbula apresenta na sua região entre foranos mentuais um osso de qualidade D2, né? E por incrível que pareça, não é sempre um osso D1 e raramente um osso D4, apesar de eu já ter pego um caso de osso D4 em região anterior de mandíbula, mas é raro. A parte medular isso acontece. Acontece, mas aí eu vou ter realmente uma estabilidade mais tranquila de se conseguir, né? Mas na maxila, eu vou trabalhar na região posterior. Aí eu vou buscar a técnica de ancoragem. O que é que eu posso usar? Eu acho que implante cônico não tem nem que comentar mais, né? Acho que hoje em dia não tem como a gente falar de usar implantes cilíndricos, né? Isso é uma discussão que nem se comenta, né? Nem mandíbula. A gente vai usar um implante cônico, ponto.
E aí a empresa, você define qual você vai trabalhar, da que você confia e vai usar. Segundo ponto, hoje a gente sabe que os implantes têm a superfície bem tratada, mas isso aí vai servir para uma estabilidade secundária, não é para a minha estabilidade de carga imediata. Mas eu vou usar o quê? Hoje, trabalhar em maxila, eu uso muito as técnicas de osteodensificação. Eu acho que são coisas que você pode usar, está ao teu alcance e você deve usar. Logicamente, subinstrumentar, sentir aquela densidade óssea, que você já começa a visualizar isso no teu planejamento dinâmico. Bicorticalizar. Se eu posso usar um implante um pouquinho mais longo, eu uso. A gente não tem que ter medo de tamanho de implante, né? Eu costumo dizer para os alunos, não tenha medo de tamanho de implante. Se você puder usar um maior, você use o maior. A tua chance de estabilidade, ela aumenta. Entendeu? E se você tiver algum problema, você tem um comprimento maior que te dá uma certa margem de segurança. Não estou dizendo que é para fazer para perder osso, mas te dá uma segurança maior do que você usar um implante, por exemplo, de 8 milímetros. Então a gente não deve ter medo de usar implantes longos. E também, às vezes, quando puder usar um implante mais largo, porque também vai dar uma chance maior de ter um travamento adequado e poder, sim, usar uma carga imediata. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Qual o torque mínimo, né? Porque quando a gente vai pensar... Essa é outra coisa bem polêmica. Essa é uma discussão, né? Qual o torque mínimo que eu vou fazer a carga imediata, que eu vou indicar, né? Porque a gente aprende, né? E eu costumo dizer que biologia não é receita de bolo, a gente não é matemática, né? As coisas podem mudar, né? E devem mudar de acordo que cada caso é um caso. Quando eu estou pensando em implante unitário, a gente sabe que é a regra básica, né? Acima de 32 N está indicado a carga imediata, desde que outros fatores, que aí não vem o caso, né? Comentar aqui, estejam bacana, ponto. E quando eu vou usar arco total? Vamos supor que nos meus implantes distais eu tive um travamento de 25 newtons, 20 newtons, e no da frente de 32 ou 45. Será se eu devo fazer a carga imediata? Ou sepultar os meus implantes e fazer uma carga depois, reabrir depois, fazer uma reabertura, né? Isso aí é uma discussão, né? E aí você sabe aí que já, né, o Jensen traz isso nos artigos, no artigo dele, que às vezes a soma dos torques ela influencia. Eu não preciso ter acima de 32 em todos, mas eu devo ter uma quantidade X, quando eu somar esses torques, que me dê uma segurança. E isso é lógico, você acabou de dizer, unidos venceremos, estão todos unidos, um protege o outro. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que levar em consideração a distribuição dos meus implantes, porque não adianta eu levar essa consideração de soma de torques e colocar todos os meus implantes em região de maxila e com braço de alavanca, que é o famoso canto leve, gigantesco, porque aí eu vou interferir na biomecânica e aí eu vou prejudicar a minha reabilitação, seja ela com altos torques ou não. Mas essa questão de técnicas para conseguir uma autoestabilidade, hoje nós temos inúmeras. Eu só vou repetir para as pessoas gravarem. Osteodensificação, sempre que possível, em maxila. Bicorticalização. Implante cônico, isso aí não tem nem o que discutir. Usar um implante mais longo. E buscar pilares ósseos, que eu vou ter um osso de melhor qualidade. Sempre que eu busco um osso de melhor qualidade, eu vou ter uma maior estabilidade. É assim que eu costumo trabalhar. Bem bacana, Gustavo, aí seus posicionamentos. Isso é casuística, né? Vai deixando a gente um pouco mais calejado. Muitas vezes eu gosto desses temas polêmicos, assim, porque traz alguma lição, né? Em relação a essa questão mesmo do torque composto, que é o termo que o Jensen utiliza, né? Eu tenho utilizado muito. É polêmico, porque eu acredito que nem os livros brasileiros, eu não conheço livro brasileiro que esteja falando mais, digamos, detalhadamente dessa proposta do Jensen, né? Que inclusive comentou no livro dele, esse livro aqui, né? Comenta em vários lugares, né? desse livro, e eu tenho utilizado bastante. Na minha rotina clínica, outro dia um colega conhecido aí da implantodontia nacional falou: Rodrigo, como é que tá a tua questão da carga imediata em arcos totais? E eu falei para ele: cara, eu estou próximo de 200, todos sem exceção, com carga imediata. Pareceu arrogante, mas eu logo na sequência falei: cara, eu perco implante, e não, claro que eu perco implante,
Mas dentro dos arcos totais, nesses 200 eu não tenho perdido, né? A gente tem aí uma bagagem de uns 500 protocolos, mas nesses últimos 200 eu não tenho perdido. Se utilizando dessa questão complexa que você tem falado aí, né? Não é só a somatória dos torques, né? Não é só o torque composto, mas é a distribuição dos implantes, é o polígono de Roy, os hábitos do paciente, a arcada antagonista, o cuidado, o comprometimento que o paciente tem com a questão da higienização, né? Então, assim, não dá para simplificar o que é uma coisa tão complexa, né? A gente às vezes tenta tirar um assunto da caixinha para explicar, mas a gente não pode esquecer que existe um todo, né? O assunto é complexo e ele precisa ser visto de uma forma 360 graus, né? Gustavo, como é que você faz os teus protocolos de acompanhamento com seus pacientes? Você atrela a garantia dos teus resultados a uma possível retorno do paciente, ou você meio que deixa isso aí um pouco aberto? Como é que trata isso com os pacientes? Rapaz, é uma pergunta interessante isso aí. E só voltando aqui, pegando um gancho no que você falou sobre perda de implantes, né? Hoje, quando eu estava viajando para cá, um amigo meu mandou uma mensagem, ele é implantodontista também, e ele perguntou: Gustavo, como é que está as tuas perdas de implantes em protocolos? Tem perdido? E eu fui puxar, né? Eu não tenho a sua casuística, um dia eu chego lá, né? Eu tô sempre, costumo dizer que eu estou sempre no seu rastro, né? Mas eu comecei a puxar na memória, assim, quais foram os implantes que eu perdi em protocolos. E eu só lembrei de 2 casos. Tudo bem que eu não tenho esses 500 ainda, mas eu tenho alguns ao longo dos anos. E todos esses casos que eu perdi, eu não perdi todos os implantes. Que eu perdi implantes foram com mais de 5 implantes. Na verdade, um foi usando 5 implantes na mandíbula, né? E a paciente perdeu esses implantes. Perdeu, na verdade, um implante, acho que em menos de 15 dias, né? Eu busquei entender o que tinha acontecido, mas desconfio no fator sistêmico, né? Alguma coisa do tipo, porque tá tudo... E ele não perdeu o distal, perdeu o implante do meio. E a outra... Que era que estava com maior torque ou menor torque? Que estava com menor torque. Na verdade não, que estava com maior torque. Tá. Uma área realmente mais densa. E a outra paciente foi justamente a que eu tinha feito 8 implantes em maxila. Quando eu usava ainda todos os implantes de forma convencional axial, e tem bastante osso, aí você se empolga, você acha que está no playground, na verdade, onde você tem que ter o maior cuidado. Osso de pouca densidade, fiz, e ela perdeu justamente o distal, ou seja, numa região de pouca densidade óssea. Então, de resto, eu não lembro de ter perdido implantes. Já perdi e perco implantes, todo mundo pede, só pede quem faz, né? Mas em casos de protocolo de arcos totais, inclusive muitos casos que chegam para eu retratar, os implantes não estão perdidos. A prótese está com problema, o paciente reclama de dor, reclama de estética, reclama de função, reclama de que está acumulando muito alimento, mas geralmente o implante não perde. O que prova, mais uma vez, a eficiência da reabilitação com arcos totais. O que está faltando é um melhor planejamento, tanto cirúrgico quanto protético, que é onde, infelizmente, ainda, né, muitos colegas ainda pecam. E você me perguntava assim sobre a questão da preservação, não é isso? Eu penso assim, o paciente que ele não tem uma boa higienização com os dentes, ele vai continuar com a péssima higienização com os implantes. Não vai mudar, porque você não está fazendo um transplante de cérebro, nem está fazendo um tratamento psicológico juntamente com a reabilitação. Apesar de que você vai elevar a autoestima do teu paciente, você dá um upgrade nele, né, mentalmente, né? Mas os hábitos dele, a maioria das vezes, vai continuar o mesmo. Então, eu vejo muito a questão do paciente. Tem pacientes que retornam a cada 6 meses, tem pacientes que retornam anualmente, e os próprios pacientes, eles buscam. Hoje mesmo, um paciente ligou marcando para fazer o retorno, né, a manutenção, né?
de fazer a manutenção do seu protocolo, da sua prótese híbrida. Então os pacientes procuram. E alguns pacientes realmente a gente perde o controle, que viajam, somem e às vezes voltam, né, depois de 3, 4 anos. E o que eu tenho avaliado nos últimos anos, e agora eu estou com esse olhar mais clínico, que geralmente eu tiro e olho, eu tirei até foto de uma paciente essa semana, como tá bacana, né? Você vê ali sem juntar muito alimento, com aquela mucosa ceratinizada ao redor dos mini pilares, né? Então o paciente não apresenta mucosite, aí você apresenta uma saúde perimplantar bacana, né? E nos meus casos com 4 implantes, né? Hoje eu uso 4 implantes para praticamente tudo, seja maxila ou seja mandíbula. Se foi próximo dentro do gengival, serão 4 implantes. Como esses implantes serão distribuídos, aí a gente planeja, tá certo? Então, só para completar, eu faço assim, eu olho muito a questão do paciente e aí vou marcando as consultas de retorno para estar acompanhando. E a gente nota que quando a gente começa a trabalhar com a distribuição melhor dos implantes, com 4 implantes, usando implantes inclinados, a gente tem menos fratura de parafuso, menos fratura dentária, o paciente higieniza melhor, tudo melhora. É o que eu tenho notado nos meus pacientes e você provavelmente também deve notar nos seus. Com certeza. Gustavo, não tenho a menor dúvida que dentro da minha rotina clínica, o tratamento dos pacientes de arco totais são os pacientes que me trazem mais satisfação, porque realmente não existe um outro tipo de tratamento que você tenha tantas possibilidades de mudar a fisionomia do paciente, melhorar a autoestima do paciente, melhorar a função mastigatória do paciente. Eu tenho depoimentos de pacientes para mim que eu levo para minha vida, pacientes inclusive que pensaram na possibilidade de tirar a própria vida e me confessaram isso, que quando olhou no espelho ele começou a se gostar muito mais, e por isso que é uma área que é tão fascinante, né? Eu tenho certeza que você tem esse tipo de testemunho também dos seus pacientes. Gustavo, gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui. Eu acho que o bate-papo foi maravilhoso, né? Gostaria de falar para os nossos colegas aí que a gente tem um curso, né? Vamos fazer o jabá, né? Momento mexan. Mexan, né? A gente tem um curso de arcos totais, né? A gente já fez 2 edições desse curso, uma em Campina Grande, a primeira, e uma em João Pessoa. E comente um pouco sobre o curso aí, por gentileza. Rapaz, esse curso ele é gratificante demais, né? Tanto para os pacientes quanto para os alunos, né? É um retorno. Você falava aí que a satisfação, né, de você trabalhar com protocolo, e eu digo isso para os meus alunos direto, porque os pacientes eles ficam muito satisfeitos. Você muda a vida deles, né? Eu costumo dizer que tem pacientes que casam, que eram viúvos ou divorciados, voltam a ter um convívio social, casam de novo, voltam a fazer palestras, enfim, vão frequentar ambientes que deixavam de frequentar, vão no restaurante com mais segurança, né? Ou seja, muda tanto a fisionomia como a questão estética do paciente, como a função do paciente. E vou fazer algumas considerações que eu acho interessante, né, para a gente falar um pouquinho do curso. É o seguinte, eu acho que quando a gente vai falar de arcos totais, não é obrigado você fazer seu guia nutricional. Se você quiser operar, já faz sem, faça sem. Não é fazendo só implante inclinado que vai dar certo. Não é só o All-on-4 que vai dar certo. Mas o que a gente tenta mostrar é que um guia nutricional facilita a tua vida. Eu não vejo como fazer um arco total sem fazer um planejamento reverso. O planejamento dinâmico facilita demais a tua vida. E tudo que você possa resumir, o Brené Marx já falava a frase clássica, né? Eu boto muito nas minhas aulas, que menos é mais, né? Então, menos morbidade, menos custo, menos tempo, maior conforto, maior satisfação e maior rapidez. Então, isso é o que o nosso curso oferece. Se você vir para cá achando que vai fazer grandes reconstruções, está no lugar errado. Porque nós vamos mostrar para vocês o melhor caminho que você pode fazer na sua prática diária. E o que eu fico mais feliz com o nosso curso, e aqui falar da gente mesmo é difícil, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é o retorno que os alunos nos dão. Estou fazendo várias reabilitações aqui, mudou meu jeito de pensar, né? Porque nosso curso é voltado para implantodontistas, né? Pessoas, a maioria das vezes, que já são especialistas ou que trabalham com implantes. E como você falou, né? Fizemos a primeira versão desse curso em Campina Grande, né?
tivemos outro em João Pessoa e agora vamos ter pela primeira vez em Alagoas, aqui em Arapiraca, acho que início de maio. É um curso que eu considero completo e complexo, né? Porque é um curso que a gente mostra desde o planejamento, o aluno aprende a planejar, a manipular software e o principal, ele vai reabilitar um paciente, colocar a mão na massa, do começo até o fim. É um curso extremamente puxado, mas extremamente gratificante. Então, aguardem em breves aí nas redes sociais, né, do Cubo, na minha, na de professor Rodrigo, o lançamento oficial desse curso. E eu quero aqui agradecer, né, essa oportunidade de debater. A gente sabe que é muitas informações, a gente não está aqui dando aula, estamos falando de nossas experiências, ninguém é o dono da verdade. Exatamente. Estamos buscando o que eu aprendo todo dia, esse caso eu podia fazer assim, né? Eu acho que o segredo de quem trabalha com ciência, de quem trabalha com o ser humano, é estar aberto a mudanças, desde que essas mudanças tragam melhores resultados para você e para quem está ao seu redor. E quem está ao seu redor é o seu paciente, é o seu aluno, se você é um professor. É assim que eu penso, sabe? É estar de mente aberta. Estou sempre esvaziando meu copo para poder encher com coisas boas, com coisas que nos dê gratificação. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de a gente bater esse papo, né? E espero que esse CuboCast seja mais um sucesso, né? Já é um sucesso, né? De muitos temas aí relevantes na odontologia. Obrigado a todos. Amigo Gustavo. Só que antes de finalizar, eu tô lembrado que quando eu tinha lá volta de 15, 16 anos, eu gostava muito de um programa do Abu Janra. E ele tinha um programa de entrevistas como parecido com esse que a gente está fazendo agora. E aí no final ele perguntava: tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Aí eu estou fazendo essa pergunta. Mas isso é uma boa pergunta. Eu acho que você me perguntou sobre tudo do Arcos Totais, né? E se tivesse uma pergunta eu faria assim: com quanto tempo... Acho que faltou essa pergunta. Com quanto tempo você reabilita os seus casos e se é sempre com a prótese já definitiva? Eu acho que faltou essa pergunta para a gente fechar aqui o raciocínio. Então fecha. Já que eu fiz, né? Já que eu fiz a pergunta, né? Sim, eu sempre faço minhas reabilitações com a prótese já definitiva, já com a barra, seja fundida ou fresada. E eu trabalho de acordo com os princípios, né? Eu não tenho até 7 dias, não é considerado carga imediata, então geralmente de 3 até 7 dias nós estamos entregando a prótese. Então para isso acontecer, tem pessoas que conseguem entregar com 3 dias, com 2 dias ou com 7. Você precisa estar alinhado com o teu laboratório, falar a mesma língua, ter confiança nele, né? No teu protético, na tua protética, enfim, para poder as coisas fluírem. Então, para a gente fechar... Um dos requisitos, né, de trabalhar com Arcos Totais é ter o alinhamento completo com o teu laboratório. Gustavão, muito obrigado aí. Valeu. Tenho certeza que foi muito construtivo aqui e ter começado aqui com você foi muito gratificante para mim.